Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Bússola Econômica e eu sigo o meu papo com Fred Vannetelli. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo. Seguimos aqui falando sobre franquias, trazendo dicas de negócio importantes para vocês em um segmento que cresce muito no Brasil. E Fred, eu quero te fazer uma pergunta, pegando um gancho, né? No episódio anterior, a gente estava falando sobre as vantagens do modelo no momento de ter uma economia mais instável. Eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje, você sendo um especialista, conhecendo muito o mercado, quais são os principais desafios que existem tanto daquele empreendedor que está pensando em franquear sua marca, quanto para aquele empreendedor que está considerando investir numa franquia? Quais são os principais erros e acertos que essas duas personas geralmente mais cometem no mercado? Legal. Bom, vamos falar do franqueador primeiro. Tá. Franquear um negócio pode ser algo muito bom ou pode se tornar um pesadelo. Porque se o negócio for bom para todo mundo, para os franqueados, e ele for lucrativo para todo mundo, vai ser muito legal. Só que se o negócio não for bem estruturado, ele pode virar um problema também multiplicado, né? Você tem uma coisa boa multiplicada, é legal, mas você tem uma coisa mais ou menos ruim multiplicada. Então eu acho que o principal desafio do franqueador, primeiro, é ele entender se ele tem o básico para poder franquear um negócio. É óbvio que a gente precisa fazer um estudo de franqueabilidade para poder ter essa resposta, mas eu vou dar três sinais aí de que essa pessoa tem um negócio que pode ser franqueado. Primeira coisa, para você franquear um negócio, você tem que ter know-how. Então, poxa, abri um negócio há 1 ano, é um sucesso, vou franquear. Existe uma regra que você não pode franquear um negócio com 1 ano? Não existe. Mas será que em 1 ano você conseguiu passar por tudo aquilo que você precisa passar para ter o conhecimento necessário para poder passar para o franqueado tudo que ele precisa saber? Você passou por um período de eleição, você passou por um inverno, verão, uma crise, você passou por problemas que de repente só vão acontecer depois que o negócio estiver um pouco mais maduro? Provavelmente não. Então, o ideal é que você tenha know-how, é que você já faça aquilo há algum tempo. Então, se você fizer essa pergunta para você, né? Hoje eu entendo quase tudo desse ramo de atividade, eu já passei por várias coisas e eu consigo ensinar a pessoa a fazer isso? Se a sua resposta for sim, é um bom sinal que você pode franquear o seu negócio. Se a sua resposta for não, é perigoso. Uma outra coisa importante, você tem que ter um negócio que já seja para você lucrativo. Ou seja, eu tenho um negócio, eu vivo desse negócio, eu ganho dinheiro com esse negócio, eu consigo pagar as minhas contas, né, de janeiro a dezembro com esse negócio, então é um negócio que está validado financeiramente. Tem muita gente que às vezes quer trazer a franquia como uma solução financeira para o seu negócio que já não está indo bem. E aí, se você tem um negócio que não é lucrativo para você, ele não vai ser lucrativo para um monte de gente. Então, tem que prestar muita atenção nisso. E Eu, em particular, até te complementando, eu como economista, eu acho esse modelo de franquias muito interessante pelo primeiro ponto que você trouxe. Porque assim, os incentivos no fundo, eles são os mesmos para o franqueador e para o franqueado. É fazer o negócio dar certo e ter um negócio lucrativo, né? Então eu acho que o incentivo econômico do modelo de franquia leva todo mundo para o mesmo caminho do sucesso. Sim, com certeza. E o terceiro ponto né, além do que eu já falei, da pessoa ter know-how e do negócio ser um negócio lucrativo, eu acredito que hoje em dia você tem que ter um diferencial. Não dá pra você falar assim, eu tenho uma pizzaria, legal, o que você faz lá? Faço pizza. Tá, mas o que sua pizza tem de diferente? Não, é uma pizza. Mas ela é mais barata? Você vende em um outro formato? Não, é igual. Quer dizer, por que a pessoa vai pegar um negócio, ainda mais com o acesso à informação que a gente tem hoje? Você vai lá no chat GPT, pergunta como abrir uma pizzaria, ele vai te dar ali o passo a passo que provavelmente vai funcionar. Então tem que ter um diferencial, ou a marca, o produto, alguma coisa. Então o primeiro ponto de atenção é esse. Para você franquear o seu negócio, você tem que entender se o seu negócio pode ser franqueado ou não, senão isso vai virar um grande problema. Eu acho que esse é talvez um dos principais problemas. Antes de entender se o negócio é franqueável, para você não entrar num problema maior. Entender também que
se você se comprometer em fazer uma franquia, você tem que pensar que você também tem que ter capital para investir, para trazer franqueados, para ter uma estrutura legal para rede, para ter uma estrutura legal de treinamento. Então, pensar nessa questão, se você tem essa capacidade e se você tem grana para isso. Isso o franqueado, o franqueador. Agora, o franqueado, o principal desafio que eu acredito é, primeiro, analisar bem onde ele está entrando. Porque hoje você tem muita rede de franquia estruturada, mas você também tem muita rede de franquia que está ali, né, capengando, né, vamos dizer assim. Então, o que acontece hoje? Você tem a possibilidade, você que vai abrir um negócio, de ter acesso à circular de ofertas, que é um documento que toda franquia tem que ter. E nessa circular de ofertas tem todas as regras que você vai ter que seguir, tem o balanço da empresa para você saber se aquela empresa está saudável, se aquilo que a pessoa te falou, a gente fatura X, Y, aquilo é verdade. E principalmente tem um telefone lá dos franqueados, das 20, 30 pessoas que já entraram no negócio e estão vivendo esse negócio. Então liga, pô, e aí, como é que tá o teu negócio? Tá bom pra você? Tá legal? Você tá conseguindo ter retorno? Você ligou pra 30 e 29 disseram que é horrível. Por exemplo, então essa parte de análise é muito importante, analisar o negócio antes de você poder... Nada melhor do que analisar o segmento, produto e mais do que isso, quem já tá no barco, né? Exatamente, exatamente. E também entender se você tem fit com a marca, né? Você escolher um negócio, você tem que pensar o seguinte, eu vou levantar todo dia e eu vou fazer isso todo dia. Eu vou ter prazer de fazer isso? Se a resposta for não, também é complicado. Então, para quem vai escolher o negócio, é analisar bem e entender se aquilo que ele vai fazer vai empolgá-lo para ele trabalhar feliz, né? E entrar num projeto que ele acredita. Sem dúvida. E deixa uma dica aqui, pessoal. O Fred está falando muito sobre análise. O material que a gente faz aqui na UMIE, os relatórios do IOD, ajudam a fazer um mapeamento setorial muito importante do desempenho do mercado de PMEs no Brasil. Então, quem quer começar a fazer essas análises olhando para segmentos em potencial, vai lá no IOD, que os principais destaques vão estar sempre contidos nos nossos relatórios. E fazendo só uma denúncia que você está falando, o que é muito legal na UMIE é que quando a gente pega dado, muitas vezes a gente pega dado de pesquisa, a pessoa que vai e pergunta, vocês têm uma gama muito grande de cliente, então vocês têm o dado real daquilo que está acontecendo realmente, né? É a vida real ali em dado, então eu acho que isso que é muito importante. E tem um outro ponto, porque assim, é a vida real em dado olhando para esse mercado de PME. Porque às vezes muitos dados que a gente usa, né, como balizador econômico, quando a gente fala de PME, a gente está falando de 1/3 do PIB. E muitas vezes a gente analisa dado de um setor olhando para o que está acontecendo com grandes empresas. Pode ter diferença, né? Pode ter, e diferenças bem significativas, sobretudo no momento atual que a gente vive, de juros altos e volta de pressões inflacionárias. Então, quer ter conhecimento sobre o mercado de PMEs, acompanhe ali a produção dos nossos indicadores e pesquisas, que certamente vai ser um passo sensacional nesse processo de análise minuciosa que você está trazendo. Todo negócio, e aí eu acho que vale tanto para franquia, mas vale também para quem está pensando em empreender por conta própria, tem que começar um conhecimento do que você está fazendo, o mercado que você está querendo se aventurar. Então nada melhor do que ter informações para isso, né? Muito legal. Pessoal, a gente encerra aqui esse segundo episódio sobre o tema de franquias e a gente volta na sequência. Ainda não vou liberar você, Fred, porque eu ainda quero te perguntar sobre expectativas para esse segmento. Voltamos no próximo episódio com esse tema. Obrigado.